agora foi. Eu botei o tempo aqui porque eu pareço tímida, mas eu falo bastante mesmo. Então, eu botei o tempo para eu não falar muito. Mas, gente, me apresentando, eu me chamo Luísa Martins, sou presidenta da UPES, que representa os estudantes de todo o estado de São Paulo, do ensino fundamental, médio, técnico, pré-vestibular e o ensino de jovens e adultos também. Então, todo o ensino básico aqui do nosso estado, o ensino técnico. Primeiro, eu queria agradecer a mesa. Boa noite a todos, grandes parceiros na luta por uma educação de qualidade. A gente vem fazendo muito esse debate de paz nas escolas. E eu vou ser bem sincero com vocês, que é uma coisa que dói muito para a gente, que toca muito a gente. Porque a gente está muitos dias e todos os dias falando sobre isso. Falando sobre as nossas vidas, falando sobre violência, tentando trazer soluções. Só que eu acho que a gente precisa partir do ponto de que a violência não nasce na escola. A violência não é próprio da escola, não parte da gente. A gente precisa entender que a escola ela é um reflexo, tudo que acontece na escola é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. A gente tem hoje a divulgação absurda de diversos grupos supremacistas que você pode pegar o seu celular, pesquisar no Instagram e fazer parte de uma rede de ódio. Com total facilidade. A gente vê a nossa juventude que usa Discord, Telegram, Twitter, principalmente. Essas escolas que aconteceram esses casos, citando aqui o Raul Brasil ou a própria escola da Vila Sônia, foram casos que, primeiro, eram casos anunciados, onde esses jovens já falavam sobre isso, já citavam isso nas suas redes sociais. Inclusive, nenhuma medida foi tomada diante de diversas observações que foram feitos sobre esses jovens. Não foi uma coisa que surgiu do nada. Primeiro surgiu uma ocorrência dentro da escola de violência, aí xingou um amigo, mas nada vai ser feito porque esse jovem é doido e cometeu um ato de violência, a gente vai brigar com a mãe dele e não vai tratar isso. E aí depois acontece mais um caso de violência que também não é tratado, chamam a mãe do estudante e não resolve. A gente tem hoje uma incitação de violência nas redes sociais, na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente liga a televisão, que é absurda, faz parte da nossa vida. Eu sou do extremo da Zona Leste de São Paulo, sou filha de educadora da rede municipal, inclusive. Minha mãe trabalha numa EMF e acompanha muito disso. Inclusive, a escola na qual ela trabalha foi uma das escolas que teve ameaça de violência, de massacre na escola, e que teve que ter uma intervenção da polícia militar lá na escola, acompanhando os trabalhadores durante alguns dias para garantir que nada acontecesse. E a gente não quer esse ambiente. Não é essa a escola que a gente quer para o nosso dia a dia. Não quero para minha mãe, não quero para mim, não quero para as outras crianças, para os outros adolescentes, porque não faz sentido a gente normalizar essa violência no nosso dia a dia. Quando no estado, e aí falando mais uma questão estadual, quando no estado de São Paulo foi proposto que colocariam policiais dentro das escolas, a primeira coisa que a gente disse foi não faz sentido. Realmente faz sentido colocar um policial armado a 2 metros de uma criança, de um adolescente todos os dias? A gente não vai estar colocando a violência mais ainda no dia a dia desse jovem, dessa criança? A gente não vai estar normalizando o porte de armas, por exemplo, para essa criança? Será que é essa a medida de segurança que a gente tem hoje, colocar uma pessoa armada do lado de uma criança? É essa a decisão mais elaborada que a gente consegue ter? Na verdade, a gente vai pelo caminho contrário. Quando aconteceu o caso da Vila Sônia, a primeira coisa que a gente fez foi ir na escola no dia seguinte. E foi um ambiente absurdo. Primeiro, porque tinha acontecido um caso de violência e no dia seguinte foi assim, uma energia muito pesada. Mas a gente conversou com os estudantes que estavam lá, com os pais, com a professora da escola, e eles falavam, nenhuma medida tomada. Essa questão de psicólogos nas escolas, vereador, eu vou ter que discordar de você. A prática hoje, da realidade concreta do que a gente tem hoje, é que o sistema público de saúde não serve muito à nossa população. A gente tem muita dificuldade de fazer acompanhamento até com clínico, quem dirá com psicólogo. Até porque a saúde mental não é muito uma coisa que o capitalismo valoriza assim na nossa sociedade. Então, a saúde mental da nossa juventude vem sendo afetada cada vez mais. As doenças do século hoje são a depressão e a ansiedade.
Eu fico aqui, enquanto as pessoas estão falando, eu fico mexendo no celular, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tiro esmalte da unha, eu mexo no cabelo, porque a nossa juventude hoje está ansiosa e está depressiva. A gente precisa tratar isso, nem que seja fazer concurso e colocar psicólogos dentro das escolas, nem que seja alguma medida para diminuir esse dano que a gente tem. Sabe? Eu sei que é um debate muito complexo, eu sei que é uma coisa que é muito extensa para a gente se debater aqui, mas o psicólogo é sim uma saída para a nossa juventude, sabe? E, inclusive, um mês antes de acontecer esse caso na Vila Sônia, no estado de São Paulo, foi... não é tirado? Como que a gente diz? Foi suspenso o projeto que fala de psicólogos nas escolas, um mês antes. E aí, um mês depois, a gente teve esse resultado, que foi a morte da professora Elizabeth, que foi... enfim, aquilo que aconteceu e que aconteceu em várias outras escolas e que aconteceu em várias escolas do nosso país. Tanto que a gente encontrou o ministro Flávio Dino, entregamos uma carta para ele falando sobre as redes sociais. E ele está lá enfrentando e trazendo muito desse debate das redes sociais. A gente tem hoje o PL 2630, que eu acho que alguns aqui vêm acompanhando, que é para pedir pelo menos um filtro para essas redes. Não é possível que se pode falar de neonazismo abertamente nas redes sociais. Não é possível que a gente pode falar de descarregar discurso de ódio nas redes sociais e nenhuma medida vai ser tomada para essas pessoas. A gente tem tecnologia para isso, não é uma coisa difícil de se identificar. Hoje, se eu abrir meu Twitter, pesquisar a palavra-chave e colocar vereador Toninho Vespoli, vai aparecer tudo que as pessoas falam de você lá no Twitter. Seja bom ou seja ruim. Então, não é possível que a gente tenha um filtro para conseguir tirar esse discurso da mão da nossa juventude. Não faz sentido, porque quem está sendo mais afetado hoje são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, são os professores que correm risco de vida todos os dias na sala de aula. A educação, que é um espaço onde a gente deveria estar revertendo essa lógica de violência. A gente tem os circos, que é Circuito Cultural Secundarista. Os circos, a gente organiza atividades culturais dentro das escolas para combater a violência, culturais e esportivas. Seja um sarau para debater a realidade daquela escola. Tem escola que está tendo muito caso de racismo, por exemplo. Então, a gente encaixa o nosso sarau, a nossa batalha de rima, o nosso slam, dentro desse tema para conseguir combater o que está acontecendo ali naquela escola. A gente está propondo agora, e vamos tentar concorrer a um edital, inclusive aqui do município, para conseguir trazer esses circos para as escolas, para a gente apresentar, para a gente trazer a cultura, trazer o esporte para o dia a dia dessa juventude. A gente precisa de uma válvula de escape, e essa válvula precisa ser a cultura, precisa ser os esportes, para conseguir mudar e reverter essa lógica de violência. A gente quer uma outra lógica de acolhimento. Hoje é o dia do combate à LGBTfobia nas escolas. Qual a ação efetiva que a gente tem de combate à LGBTfobia nas escolas? Porque eu sofri muitas vezes casos de homofobia porque eu estava andando abraçada com uma menina que nem tinha nada a ver. Mas na escola você não podia estar abraçada, não pode andar de mão dada, não pode abraçar, não pode beijar, não pode fazer nada. Só que um ato de acolhimento não tem. E muitas vezes a gente não tem esse ato de acolhimento dentro da nossa casa. Então a escola deveria ser esse espaço de acolhimento das nossas crianças. Deveria ser esse espaço de acolhimento dos nossos adolescentes. Quantos casos de racismo a gente não vê acontecendo nas escolas? Quantos casos de agressão, inclusive, a gente não vê acontecendo nas escolas? E qual é a medida que a gente tem para isso? Os estudantes, eu posso citar aqui e falar um monte de medida que a gente pode colocar nas escolas. Atividades culturais, atividades esportivas, psicólogo, acompanhamento, mais agentes escolares nas escolas, por exemplo, porque o agente escolar é aquele que está no dia a dia da criança, que sabe o nome, que sabe onde mora, que conhece a mãe, que conversa, que sabe como a criança é. A minha mãe, eu falo que ela é especialista nisso, que ela sabe aquelas crianças que são assim, que ninguém aguenta mais. Todo mundo já brigou, já levou para a secretaria, já chamou a mãe, já chamou todo mundo. A minha mãe senta com a criança e conversa. E é esse o papel do agente escolar também, para além de vários outros, né? Não falando que o agente escolar precisa ser o psicólogo das nossas crianças, mas que eles têm esse domínio de entender a realidade dessas crianças, de entender a realidade, a nossa realidade. Então, a gente precisa começar pelo mínimo, entendendo que a violência não parte da escola e como que a gente tira a violência do nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente conseguir aprovar essa PL, por exemplo, nacionalmente, que fala sobre essa questão das redes sociais, é essencial para ajudar nesse combate à violência. A gente conseguir fazer o acompanhamento psicológico da nossa juventude é essencial para mudar o combate à violência.
violência, porque tudo isso nos impede de ter acesso à educação. E a educação, gente, é garantido pela Constituição. O acesso à educação é garantido a todo cidadão brasileiro. Agora, se a gente tem uma escola que não é acessível para as pessoas com deficiência, estão nos negando acesso à educação. Se a gente tem uma escola que não toma nenhuma medida diante dos casos de racismo, de violência que acontece, estão nos negando acesso à educação. Se a gente tem uma escola que manda a gente embora porque está de short num dia de calor, estão nos negando acesso à educação. Existem muitos problemas no nosso dia a dia e muitos deles, às vezes, fazem com que a gente acaba evadindo da escola. E não é isso que a gente quer, não é esse o objetivo. Então, eu acho que a gente defender a cultura, a gente defender o esporte, a gente defender a democracia, o debate dentro da escola é essencial para que a gente consiga ter uma juventude protagonista, que consiga participar dos espaços, até porque muitos grêmios estudantis são os que fazem campanha de agasalho para ajudar a comunidade, que faz campanha de alimento para ajudar a comunidade, que faz, inclusive, diversas denúncias do que vem acontecendo. E aí, mais uma vez, para finalizar, toda vez que a gente entra nesse debate de violência, quando aconteceu esse caso, eu juro que eu estou finalizando, eu falei que eu falo muito, né? Caramba. Aconteceu esse caso de violência que foi assim extremo para a gente. Eu fiquei muito mal, obviamente, entendendo que minha mãe é uma educadora, eu fiquei extremamente mal. E aí, um amigo que foi presidente da UPES há muitos anos atrás, conversou comigo e falou assim, olha, Luiz, a gente tem uma campanha que se chama Sou da Paz. E aí chegou a parte triste da campanha, que é, de anos em anos, a gente retoma a campanha Sou da Paz nas escolas. Porque de anos em anos volta os casos de violência e a gente precisa retomar esse debate de novo, por mais que ele seja cansativo. Então, a campanha Sou da Paz, a gente basicamente pede o mínimo. Que a escola seja um ambiente de paz, que a escola seja um ambiente acolhedor, que a gente consiga debater, de fato, as medidas que a gente tem para combater a violência nas escolas. Por isso que a UPAS lança a campanha Nada Sobre Nós Sem Nós. Não sei se vocês já ouviram esse nomezinho por aí. Nada Sobre Nós Sem Nós é para dizer que nenhum espaço de educação vai estar debatendo a realidade da educação se não tiver os estudantes e os educadores no debate. Pode juntar, e aí na Secretaria Estadual de Educação tem a porta do Raul Brasil. A porta que está com marcas de faca, de tiro, do machadinho do menino, né, que aconteceu. Só que não adianta ter uma porta exposta se nenhuma medida é tomada. É só uma imagem, que não traz significado nenhum, que não traz mudança nenhuma na prática, na vida da nossa juventude, na vida das escolas. Então, a gente não vai mais se isentar do debate. A gente não vai mais deixar de ocupar espaços como a Câmara Municipal, e obrigado pelo espaço, vereadores. É muito importante que a gente esteja aqui. A gente não vai mais deixar de ocupar a LESP. A gente não vai mais deixar de ocupar nenhum espaço que debata educação. Porque todas as vezes que tiram os estudantes do debate da educação, são aprovadas atrocidades, assim como o novo ensino médio, por exemplo, que foi aprovado, que está sendo implementado a rodo nas escolas e que não serve nem um pouco ao povo brasileiro. Porque está tirando aula de história, que, na verdade, a gente deveria estar mudando. A gente precisa, sim, de uma reforma na escola. Mas essa reforma precisa ser dialogada com a gente, precisa ser na sala de aula, que estão caindo aos pedaços, que chove mais dentro do que fora. A gente precisa de uma reforma no nosso currículo. Que tal colocar a verdadeira história brasileira no nosso livro de história? O Brasil não foi descoberto. E a gente sabe disso. Agora, a gente precisa mudar essa estrutura. A gente precisa mudar essa realidade. E essa realidade precisa, primeiro, em saber a nossa verdadeira história. Em saber a verdadeira história do nosso país. A gente tem um coletivo Machado de Assis, que é o nosso coletivo antirracista, e é Machado de Assis porque a história do Machado foi embranquecida ao longo dos anos. E não é isso mais que a gente quer com a história do nosso país. A gente quer mudar, a gente quer reverter essa lógica, fazer com que seja uma educação transformadora, de fato, que a gente saiba de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. E a educação, ela é responsável por transformar a nossa sociedade. Através da educação técnica, através da escola, são os professores que formam os futuros profissionais, são os professores que formam os futuros cidadãos, os futuros presidentes do país. Então, a gente precisa valorizar a educação, a gente precisa valorizar os nossos professores, a gente precisa valorizar os educadores como um todo e valorizar os debates como esse que fazem com que a gente debata a realidade da escola e consiga trazer alternativas para esses problemas que a gente vem enfrentando. Peço desculpa por ter falado muito. E é isso.